Olá amigos do canal PRIA, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista. E Covid encontrou a urologia ou a urologia encontrou o Covid. Recentemente surgiu uma droga nova para o tratamento de pacientes com Covid, ainda em fase experimental, mas que mostrou resultados bastante promissores, que é a proxalutamida. O que vem a ser essa droga? Essa droga é um bloqueador do hormônio masculino, é um antiandrogênico. E parece que existe alguma relação do Covid com esses receptores do hormônio masculino. Antigamente usávamos um exame para ajudar no diagnóstico do câncer da próstata, que era a fosfatase ácida prostática. Esse exame ele caiu meio em desuso depois que surgiu o PSA. Mas surgiu aí uma ideia que pode ser um exame interessante para o paciente Covid. A fosfatase ácida prostática ela está elevada em pacientes com câncer de próstata metastático, mas também está presente em outros tecidos. Por exemplo, nos eritrócitos, nas plaquetas, no fígado, no baço e nos rins, que são órgãos que são afetados pelo Covid também. Então, de repente, pode surgir daí um outro exame para utilizar para os pacientes de Covid que a gente ainda não havia pensado. Todos os antiandrogênicos, essas drogas que são usadas para bloquear o hormônio masculino, eles se ligam aos receptores e agem por competição, tanto os esteroidais como os não esteroidais. Como medicamento esteroidal, nós temos o acetato de ciproterona. É uma droga de ação central, quer dizer, age a nível do cérebro, inibindo a liberação do LH, do hormônio luteinizante, que vai atuar sobre as gônadas, aumentando a liberação da testosterona. Os medicamentos não esteroidais, eles não têm efeito gonadotrópico, quer dizer, eles não agem sobre as gônadas, sobre os testículos. Ele bloqueia esses receptores androgênicos que existem nas células. Como ele bloqueia o receptor androgênico, há uma elevação dos níveis de testosterona e de LH tentando suprir esse bloqueio que o organismo está entendendo que não deveria estar acontecendo. Então, há um bloqueio do feedback positivo para a liberação da testosterona. O receptor androgênico é um receptor nuclear superfamília. Quer dizer, ele pode se ligar a várias coisas, aos receptores sexuais, principalmente, mas também podem se ligar aos esteroides das glândulas adrenais, aos hormônios da tireoide, à vitamina D e aos retinoides. Ou seja, o receptor androgênico ele tem uma certa promiscuidade. Essas outras moléculas podem se ligar a ele. Peptídeos e fatores de crescimento, como o fator de crescimento da epiderme, o fator 1 insulin-like, e isso leva a um aumento da atividade do receptor androgênico. Também as citocinas, principalmente a interleucina 6, e a proteína quinase A e C também tem afinidade por esses receptores. 90% da testosterona é produzida nos testículos. Mais da metade dela, mais de 50%, está ligada às proteínas ligadoras de hormônio masculino. 40% dessa testosterona está ligada à albumina. Só 3% está na forma ativa circulante. Essa forma ativa circulante, ela entra na célula, através da parede celular, por difusão. E no citoplasma da célula, ela encontra uma enzima 5-alfa-redutase que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Ambas as formas são ativas, agem no núcleo celular, ativando genes específicos que vão fazer o efeito desejado do hormônio masculino. A finasterida e a dutasterida são drogas que inibem a 5-alfa-redutase. Então, diminui a presença de hidrotestosterona no citoplasma da célula e seria necessário uma dose 13 vezes maior da testosterona para causar o mesmo efeito dentro da célula. Então, isso diminui os receptores androgênicos que estão no citoplasma. As glândulas adrenais também são produtoras de hormônio andrógeno. Elas produzem a androstenediona, a dihidroepiandrosterona.
Através de um estímulo, há um aumento da liberação do hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que é liberado com o fator corticotrópico. Mas são andrógenos fracos, que eles ficam na sua maior parte ligados à albumina e têm pouca ação dentro da célula. Como medicamentos antiandrogênicos, nós temos os esteroidais e os não esteroidais, além da finasterida e da dutasterida, que agem na enzima intracelular da 5-alfa-redutase. Como exemplo do esteroidal, nós temos o acetato de ciproterona. Ele causa um bloqueio direto no receptor do androgênio. Isso causa uma diminuição rápida, em torno de 70% a 80%, da testosterona circulante. A sua dose diária é de 200 a 300 miligramas. Como efeito colateral, pode ocorrer uma diminuição da libido, da ereção e uma astenia do paciente, uma certa fadiga. 10% dos pacientes podem apresentar complicações cardiovasculares, então tem que ser acompanhados. Em 20% dos pacientes, há aumento das mamas, ginecomastia. Existem raros casos descritos de hepatite medicamentosa, então é conveniente também que se faça um acompanhamento das enzimas hepáticas. Os antiandrogênicos não esteroidais, eles causam um bloqueio no feedback central da testosterona. Então, como um efeito colateral, há no início do tratamento um aumento dos níveis de testosterona e do LH, do hormônio luteinizante, tentando suprir essa queda dos receptores que não estão sendo ativados. A sua atividade antiandrogênica é periférica, então ela não causa um hipogonadismo. Com esse aumento dos níveis de testosterona circulante, há uma ação da enzima aromatase que leva a um aumento do estradiol, a transformação da testosterona em excesso em estradiol. Com isso, há ginecomastia e pode também ter mastodinia, que é pacientes que reclamam de dor nas mamas. Existe um certo risco de toxicidade hepática, então também é necessário algum controle. Como drogas antiandrogênicas não esteroidais, nós temos os parentes da proxalutamida, que é a flutamida, a bicalutamida e a nilutamida. A flutamida tem uma meia-vida curta, então ela tem que ser tomada 3 vezes ao dia. A sua dose é de 250 mg por comprimido. Basicamente a sua eliminação é renal, não causa retenção hídrica e também não tem efeitos tromboembólicos, então no paciente de Covid essa é uma droga que torna interessante. A bicalutamida, ela tem uma meia-vida mais longa, podendo chegar até a 6 dias. Então é uma droga de tomada única diária, numa dose de 150 mg ao dia. Ele é o mais potente antiandrogênico não esteroidal e tem uma boa tolerância pelo paciente. A sua farmacocinética não é influenciada nem pela idade, nem pela função renal, nem pela função hepática. Como monoterapia, ela é mais eficiente do que a flutamida. E a nilutamida, ela tem uma meia-vida de em torno de 56 horas. Só que seu metabolismo é hepático, através do citocromo P450. É feito uma dose de 300 miligramas, quer dizer, 2 tomadas ao dia durante 14 dias, e depois é uma tomada ao dia, uso contínuo, dose de manutenção. 25% dos pacientes apresentam alterações de claro e escuro, então quando eles se mudam de ambiente claro e escuro tem alguma dificuldade de adaptação. 1% dos pacientes que usam esse medicamento, a nilutamida, pode apresentar pneumonite intersticial e fibrose pulmonar. Então para o paciente COVID talvez não seja uma droga muito interessante de ser utilizada, mas que é reversível quando você para a medicação. Então, estudando, graças a esse medicamento que surgiu agora, a proxalutamida, surgiram algumas ideias interessantes. Quer dizer, a fosfatase ácida prostática como um exame a mais para ser solicitado para os pacientes. Podemos ver se tem alguma alteração ou não, uma coisa para se checar. E o uso de medicamentos antiandrogênicos, que explicariam, por exemplo, por que níveis elevados de vitamina D também ajudam o paciente, porque eles agem também no receptor androgênico, bloqueando o receptor androgênico por competição. Assim como aqueles pacientes que estão com reações inflamatórias muito exacerbadas, com
uma tempestade de citocina, isso estaria agindo nos receptores androgênicos também. Então o bloqueio desses receptores também pode ser interessante, deslocando as citocinas e as interleucinas desses receptores. Enfim, é uma doença desafiante, que estamos aprendendo muito diariamente, procurando sempre o melhor para o paciente. Eu sei que os amigos do canal PRIA nos acompanham, porque é um canal em que procura deixar os assuntos médicos mais fáceis de entender, mas esse vídeo é mais dedicado aos colegas médicos. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.